música pode despertar parte da memória que parecia esquecida em pessoas com Alzheimer. A pesquisa animadora é tema do documentário premiado Alive Inside, ou Vivo por Dentro. Esse tipo de terapia renova as esperanças de pacientes e familiares. Yes, I want to be in that number. I went to sing. Despertar a memória e resgatar a identidade de pessoas idosas com doença de Alzheimer ou demência senil, este é o tema do documentário dirigido por Michael Rossato Bennett, Alive Inside, em português, Vivo por Dentro. O trabalho foi premiado no Festival Sundance de Cinema de 2014, em Utah, nos Estados Unidos. O cineasta acompanha o assistente social Dan Cohen, fundador de uma organização sem fins lucrativos chamada Música e Memória. Dan é voluntário em uma casa de repouso e decidiu colocar no fone de ouvido música para vários pacientes. As canções escolhidas fizeram parte do passado, da história de vida deles. A reação, em alguns casos, foi surpreendente. É como se tivessem a alma despertada pela música. Um dos mais importantes neurocientistas do mundo, Oliver Sacks, é um dos entrevistados no documentário Alive Inside, produzido em 2014, um ano antes da famosa carta de despedida de Sacks como paciente terminal. No filme, ele fala como a música tem capacidade de ativar mais partes do cérebro do que qualquer outro estímulo. O neurologista Flávio Salem, do Hospital Sírio-Libanês, explica que a chamada memória musical não fica gravada junto da memória do cotidiano, e sim em regiões diferentes e mais internas do cérebro. Talvez por isso a memória musical seja uma das últimas a serem afetadas pela doença de Alzheimer. A música acaba se conectando com outras áreas cerebrais relacionadas, por exemplo, à emoção, afetividade, sensibilidade. E a música tem um componente que não é só a letra. A música tem som, a música tem timbre, a música tem ritmo. Tudo isso é armazenado em outras áreas. Tem outras áreas corticais que se responsabilizam por isso. E quando você ativa uma área, você pode trazer outras. Então não é raro, por exemplo, você lembrar de pegar um acorde e de repente lembrar a música inteira. Agora, isso quer dizer também que essa memória que está lá guardadinha não foi destruída pela doença ou pela senilidade? Provavelmente não. Os estudos têm demonstrado que como a doença de Alzheimer, apesar de afetar o cérebro inteiro, à medida que vai passando, ela afeta mais a região posterior e a região do lobo temporal. Que se referem a que tipo de memória? Se referem à orientação espacial e à memória do dia a dia, a memória que a gente chama de memória de curto prazo ou memória declarativa. Então, por exemplo, pacientes com doença de Alzheimer, pianistas podem continuar tocando piano até um certo tempo. Há mais de 10 anos, Luiziânia Passarini utiliza a música como técnica terapeuta para o tratamento de idosos com doença senis e Alzheimer e crianças com transtorno de desenvolvimento. Ela coordena em São Paulo um centro de musicoterapia interativa, que permite ao paciente tocar instrumentos e construir a sua própria música. Os efeitos documentados no filme, ela costuma testemunhar nos seus pacientes. Quando você começa a fazer um trabalho musicoterapêutico, você consegue acessar essa memória musical, essa memória não verbal, que vai dizer da identidade dessa pessoa. Quando a gente fala que a gente é feito de memórias, na verdade a memória nunca é um evento isolado. É uma memória carregada de emoção, de afetividade, que pode ser positiva e pode ser negativa. Daí a importância também de ser um profissional que saiba trabalhar com isso, porque da mesma forma que ele pode evocar memórias positivas, ele pode evocar memórias negativas.
O neurologista Flávio Salem também enxerga na musicoterapia uma importante ferramenta terapêutica que pode estimular a memória e reaproximar o paciente da família. O paciente que está no asilo, que está lá, etc., que não fala, de repente ouve a música, começa a falar, traz de volta aquela memória, reconhece as pessoas, ele pode devagarzinho ser ressociabilizado à família. Então isso é uma coisa muito importante, trazer o idoso de volta ao seio familiar através de música. É simplesmente incrível. Yeah, it's not an easy life for you. I love you. I love you too. You can count and plan on me. What's your favorite song? Yes, I want to be in that number when the saints go marching in. Now when the saints go marching by, yes, and by. Se você quiser rever as reportagens, entre no nosso site. Anote os endereços na internet. cmais.com.br/repórtereco. No Facebook é só curtir a página facebook.com/repórtereco. E nada melhor do que encerrar com a frase de um poema escrito por Adélia Prado. O que a memória ama, fica eterno. Repórter Eco, até o próximo programa. Now when the saints go marching in, now when the saints go marching in, yes, I want to be in that number. Now when the saints go marching in, sing it again. Now when the saints marching in, now when the saints go marching in, yes, I want to be in that number. Now when the saints go marching in. Oh, y'all sing pretty out there. Joe Darringburg.